A menina que apareceu pedindo comida tinha a mesma cicatriz que ele, mas ela deveria estar morta há 5 anos. Quando descobriu a verdade, o menino percebeu que seus próprios pais eram os monstros da história. Mateus Oliveira tinha 10 anos e uma vida que qualquer criança invejaria. Colégio particular de elite, quarto cheio de brinquedos caros, férias no exterior 2 vezes por ano. Os pais, Eduardo e Márcia, faziam questão de mostrar para todo mundo o quanto eram bem-sucedidos. Casa de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, 3 carros na garagem, empregada para cada tarefa doméstica. Era o tipo de família que aparecia nas revistas sociais, sempre sorrindo, sempre perfeita. Naquela terça-feira de março, Mateus saiu da escola como sempre fazia. Uniforme impecável, mochila cheia de livros caros, motorista esperando no Volvo preto. Mas dessa vez, ele pediu para caminhar um pouco antes de entrar no carro. Queria comprar um chocolate na padaria da esquina, uma das poucas liberdades que os pais permitiam. O motorista João concordou, disse que esperaria ali mesmo. Foi quando Mateus viu uma menina pequena mexendo no lixo em frente à padaria. Ela tinha mais ou menos 8 anos, cabelo sujo e embaraçado, roupas que pareciam não ser lavadas há semanas. O vestidinho azul estava rasgado em vários lugares. Os pés descalços estavam pretos de sujeira. Ela procurava alguma coisa desesperadamente entre os restos de comida jogados fora. Mateus parou na calçada, observando. Nunca tinha visto uma criança assim tão de perto. Na escola dele, no bairro onde morava, todas as crianças eram como ele. Limpas, bem vestidas, bem alimentadas. Aquela menina parecia ter saído de outro mundo. Um mundo que ele só conhecia pela televisão quando os pais mudavam de canal rapidamente para ele não ver. A menina encontrou meio sanduíche no fundo da lixeira e começou a comer como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Foi nesse momento que ela cambaleou, levou a mão à cabeça e desmaiou ali mesmo na calçada. O sanduíche caiu no chão. Ela ficou imóvel. Mateus correu até ela sem pensar 2 vezes. Ei, acorda! Você tá bem? Ele se ajoelhou ao lado da menina, sem se importar que o uniforme pudesse sujar. Algumas pessoas passavam e olhavam com curiosidade, mas ninguém parava para ajudar. Era como se ela fosse invisível para todos, menos para ele. A menina abriu os olhos devagar, piscando várias vezes até conseguir focar no rosto de Mateus. Quando viu ele, sua expressão mudou completamente. Os olhos se arregalaram. Ela se sentou de uma vez como se tivesse levado um choque. Teteu? Ela sussurrou, usando um apelido que fez o sangue de Mateus gelar nas veias. Ninguém o chamava de Teteu. Ninguém no mundo inteiro conhecia esse apelido, exceto uma pessoa. Uma pessoa que havia partido da vida dele há 5 anos, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Sua irmã Sofia. Como você sabe esse nome? Mateus perguntou, a voz tremendo. Ele olhou para o rosto da menina com mais atenção e sentiu como se o mundo estivesse girando. Aqueles olhos castanhos, aquele formato do nariz, aquela covinha no queixo quando ela ficava nervosa. A menina esticou a mão e tocou o peito dele, por cima da camisa do uniforme. Você ainda tem a marca da nossa brincadeira de índio? Mateus sentiu o coração parar. Ninguém sabia daquela marca. Era uma cicatriz pequena, em formato de lua, bem no meio do peito. Ele tinha feito com uma pedra quando brincava de índio com a irmã, aos 4 anos. Ela tinha feito uma igual no próprio peito para serem irmãos de sangue para sempre. Os pais nunca souberam da brincadeira. Achavam que as cicatrizes eram marcas de nascença. Com as mãos tremendo, Mateus abriu alguns botões da camisa e mostrou a pequena cicatriz em formato de lua. A menina sorriu pela primeira vez, um sorriso que ele reconheceu imediatamente, mesmo depois de 5 anos. Eu também tenho a minha, ela disse, puxando o decote rasgado do vestido para mostrar uma cicatriz idêntica. Você lembra quando fizemos? Você chorou porque doeu, eu tive que te consolar. Mateus sentiu lágrimas queimando os olhos. Só Sofia sabia disso. Só ela poderia saber que ele tinha chorado, que ela tinha cantado uma musiquinha bobinha para ele parar de chorar. Era impossível, mas estava acontecendo. Sua irmã, que os pais disseram ter morrido em um acidente de carro 5 anos atrás, estava ali na sua frente. Sofia, ele conseguiu falar, a voz saindo como um sussurro. Ela sentiu, começando a chorar também.
Eu procurei você por tanto tempo, Teteu. Tanto tempo. Mateus a puxou para um abraço apertado, sem se importar com a sujeira, com o cheiro, com nada. Era sua irmã. Era Sofia, a irmãzinha que ele havia perdido e chorado todas as noites durante meses. A menina que aparecia nos seus sonhos, que ele desenhava de memória nos cadernos da escola. Mas como? Os papais disseram que você morreu. Eu vi o caixão, eu joguei flores. Mateus falou entre soluços. Sofia se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Eles mentiram, Teteu. Eles me entregaram para pessoas más. Disseram que eu ia para um lugar melhor, que ia voltar logo. Mas nunca voltaram para me buscar. As palavras de Sofia caíram como bombas na cabeça de Mateus. Não fazia sentido. Por que os pais fariam uma coisa dessas? Por que inventariam que ela morreu? Ele lembrava do desespero da mãe no funeral, das lágrimas do pai. Parecia tudo tão real. Você tem certeza que é você? Você lembra de outras coisas? Mateus precisava ter certeza absoluta, mesmo que seu coração já soubesse a resposta. Sofia sorriu de novo. Aquele sorriso que ele conhecia tão bem. Lembro do nosso esconderijo atrás da estante da biblioteca. Lembro que você tinha medo do escuro e eu dormia na sua cama toda noite. Lembro que você chamava o urso de pelúcia de Senhor Barrigudo e ficava bravo quando eu zoava o nome. Cada palavra era uma punhalada no peito de Mateus, mas também era a confirmação que ele precisava. Era Sofia. Era realmente ela. Viva, depois de 5 anos pensando que estava morta. Você tem que vir comigo para casa. Os papais vão ficar malucos quando virem você. Mateus disse, já se levantando e puxando ela pela mão. Mas Sofia resistiu, puxando a mão de volta. O medo nos olhos dela era visível. Um medo profundo que ele nunca tinha visto quando eram pequenos. Não, Teteu. Eles não vão querer me ver. Se quisessem, teriam me procurado. Teriam me levado de volta para casa. Mas Sofia, você é minha irmã. Eles te amam. Eu sei que amam. Deve ter sido um mal-entendido. Alguma coisa que a gente não entende. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. Eu tentei voltar para casa tantas vezes, Teteu. Fugi dos lugares onde me botaram, consegui chegar perto da nossa rua algumas vezes, mas sempre me pegaram antes. E a última vez que consegui chegar na nossa porta, eu vi eles pela janela. Estavam rindo, felizes, sem mim. A dor na voz de Sofia partiu o coração de Mateus. Ele não conseguia entender como os pais podiam estar felizes sem ela. Como podiam continuar vivendo normalmente sabendo que a filha estava em algum lugar sofrendo. O motorista João buzinou discretamente, lembrando que estava esperando. Mateus olhou para o carro, depois para Sofia, dividido entre 2 mundos que não conseguia conciliar. Eu vou levar você para casa hoje, Sofia. Não importa o que aconteça. Você é minha irmã e eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Sofia olhou para ele com uma expressão de esperança misturada com medo. E se eles mandarem eu ir embora de novo? Não vão. Eu não vou deixar. Mateus falou com uma determinação que surpreendeu ele mesmo. Aos 10 anos, estava tomando a decisão mais importante da sua vida. Ele pegou Sofia pela mão e caminhou até o carro. João abriu a boca para perguntar sobre a menina, mas Mateus cortou. Ela é minha irmã, João. É a Sofia. O motorista ficou branco. Ele trabalhava para a família há mais de 10 anos. Conhecia toda a história, mas não questionou. Abriu a porta traseira e deixou as 2 crianças entrarem. Durante todo o trajeto até casa, Sofia ficou agarrada no braço de Mateus, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Ele segurou a mão dela firme, prometendo silenciosamente que nunca mais a deixaria sozinha. Quando o carro parou na frente da mansão, Sofia olhou pela janela com lágrimas nos olhos. Nossa casa. Ela sussurrou. Como senti falta da nossa casa. Mateus respirou fundo. Em alguns minutos, sua família perfeita ia descobrir que tudo o que acreditavam por 5 anos era mentira. E ele estava pronto para qualquer consequência, desde que significasse ter sua irmã de volta. Mateus abriu a porta de casa, segurando firme a mão de Sofia. O hall de entrada estava silencioso. Apenas o som do relógio antigo marcando o tempo. Era quase 4 da tarde. Horário que os pais normalmente estavam no escritório ou na sala de estar,
tomando chá e discutindo os negócios do dia. Mãe, pai, cheguei! Mateus gritou, tentando soar normal, mas a voz saiu trêmula. Sofia se escondeu atrás dele, ainda com medo, mas os olhos percorriam cada detalhe da casa. O lustre de cristal que ela costumava admirar quando pequena, a escadaria de mármore onde brincavam de escorregar, os quadros caros nas paredes que ela conhecia de cor. Nada tinha mudado. Era como se o tempo tivesse parado. Márcia apareceu primeiro, vindo da cozinha com uma xícara de café na mão. Usava um conjunto social bege, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável como sempre. Quando viu Mateus, sorriu automaticamente, mas o sorriso morreu no rosto quando olhou para a menina ao lado dele. A xícara de café caiu das mãos dela, se estilhaçando no chão de mármore. O líquido quente se espalhou, manchando o tapete persa caríssimo, mas Márcia nem notou. Ela estava olhando para Sofia como se estivesse vendo um fantasma. Não, ela sussurrou, levando as mãos à boca. Não, não, não. Isso não é possível. Eduardo chegou correndo ao ouvir o barulho da xícara quebrando. Era um homem alto, sempre elegante, acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro ou influência. Mas quando viu Sofia, o rosto dele perdeu toda a cor. Ele se apoiou na parede, como se as pernas fossem ceder. Sofia? Eduardo conseguiu falar, a voz saindo como um sussurro áspero. Sofia se adiantou, soltando a mão de Mateus. Apesar do medo, havia uma coragem desesperada nos olhos dela. Oi, papai. Oi, mamãe. Voltei para casa. Márcia começou a tremer, as pernas bambas. Ela se segurou no corrimão da escada, respirando rápido demais, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Não, não. Vocês disseram que ela estava morta. Vocês prometeram que estava tudo resolvido. Quem prometeu, mãe? Perguntou Mateus confuso. Do que você está falando? Eduardo se aproximou rapidamente, pegando Márcia pelo braço. Calma, amor. Vamos conversar na sala. Todos nós. Eles se dirigiram para a sala de estar, o ambiente tenso como uma corda prestes a arrebentar. Sofia olhava para os pais com uma mistura de esperança e mágoa, como se ainda quisesse acreditar que tudo tinha sido um grande mal-entendido. Márcia se jogou no sofá, ainda tremendo. Eduardo ficou de pé, andando de um lado para o outro, claramente tentando pensar em uma explicação que fizesse sentido. Sofia, querida. Márcia começou, a voz quebrada. Onde você esteve todos esses anos? Nós achávamos que você estava morta. Sofia completou, a voz pequena, mas firme. Vocês não achavam nada, mamãe. Vocês sabiam exatamente onde eu estava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus olhava dos pais para a irmã, tentando entender o que estava acontecendo. Algo estava muito errado ali, muito além do que ele conseguia compreender. Sofia, você era muito pequena. Talvez tenha confundido as coisas, misturado memórias. Eduardo tentou, mas a voz dele não tinha convicção nenhuma. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Eu lembro de tudo, papai. Lembro do dia que vocês me levaram para aquele lugar. Vocês disseram que eu ia ficar lá só um pouquinho, que iam me buscar logo, mas nunca vieram. Que lugar? A ansiedade crescendo no peito. Sofia olhou para ele, depois para os pais. O lugar onde eles me venderam, Teteu, para aquelas pessoas que me machucavam. A palavra venderam ecoou pela sala como um tiro. Mateus sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim venderam? Mãe, pai, do que ela está falando? Márcia começou a chorar, soluços altos que ecoavam pela casa. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, completamente desesperado. Nós não tivemos escolha, Eduardo disse finalmente, a voz quebrada. A empresa estava falindo. Os credores iam tomar tudo. Iam deixar vocês na rua sem nada. Eduardo não, Márcia implorou, mas ele continuou. Um casal veio até nós. Disse que não podiam ter filhos, que dariam uma vida boa para Sofia. Ofereceram muito dinheiro, o suficiente para salvar a empresa, para manter nossa vida. Mateus sentiu o mundo desabar. Vocês venderam minha irmã? Não foi assim, Eduardo gritou. Eles prometeram que cuidariam bem dela, que ela seria feliz. Disseram que era melhor para ela,
que ia ter uma família que podia dar mais atenção. Sofia riu, mas foi um riso amargo, sem alegria. Atenção eles deram mesmo, papai. Me batiam quando eu não conseguia mendigar dinheiro suficiente. Me trancavam no porão quando eu chorava pedindo para voltar para casa. As palavras de Sofia foram como facadas no coração de Mateus. Ele olhou para os pais com uma mistura de horror e nojo que nunca imaginou sentir. Eles fizeram você mendigar? Mateus perguntou, a voz tremendo de raiva. Todo dia. Desde os 4 anos. Se eu não trouxesse pelo menos R$ 50, ficava sem comer. Sofia falou com uma calma terrível, como se estivesse contando algo corriqueiro. E quando eu tentava fugir para voltar para vocês, eles me machucavam para eu não tentar de novo. Márcia levantou do sofá de repente, ainda chorando. Nós não sabíamos. Juro por Deus que não sabíamos que eles iam fazer isso com você. Vocês não quiseram saber, Sofia retrucou. Vocês pegaram o dinheiro e fingiram que eu morri. Até funeral fizeram, não foi? Mateus lembrou do funeral, da dor que sentiu, das noites que passou chorando. Era tudo mentira? O caixão, as flores, as pessoas consolando vocês? Eduardo assentiu, sem conseguir olhar nos olhos do filho. Precisávamos que todo mundo acreditasse. Se alguém soubesse a verdade... A verdade é que vocês são monstros, Mateus disse, a voz saindo mais fria do que ele mesmo esperava. Venderam minha irmã e me fizeram chorar no funeral falso dela. Sofia se aproximou de Mateus e segurou a mão dele. Eu fugi tantas vezes, Teteu, sempre com esperança de que quando chegasse em casa, vocês iam me receber de braços abertos, iam dizer que foi tudo um engano. E por que não fugiu para sempre antes? Porque eles sempre me achavam. E porque eu era pequena demais para sobreviver sozinha. Só consegui fugir definitivamente agora, porque cresci, aprendi a me esconder melhor. Sofia limpou as lágrimas com o punho da manga rasgada. E porque não aguentava mais esperar vocês me procurarem. Eduardo se sentou pesadamente em uma poltrona, a cabeça entre as mãos. Sofia, filha, nós sentimos muito, se pudéssemos voltar no tempo, mas não podem. Sofia interrompeu. E agora eu sei que tipo de pais vocês são. Sei que sou capaz de vender um filho para salvar dinheiro. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Mateus olhava para os pais como se os estivesse vendo pela primeira vez. Toda a vida perfeita, todo o dinheiro, toda a felicidade que ele pensava ter, tudo tinha sido construído em cima da venda da própria irmã. Sofia vai ficar aqui agora, Mateus disse, quebrando o silêncio. Vai morar com a gente de novo. Márcia e Eduardo trocaram um olhar carregado de medo. Mateus percebeu que havia algo mais, algo que eles ainda não tinham contado. O que foi agora? Ele perguntou, pressentindo que as revelações ainda não tinham acabado. Mateus, Eduardo começou devagar. As pessoas que compraram Sofia, elas ainda existem. E se descobrirem que ela voltou? Sofia ficou branca, o medo voltando aos olhos dela. Eles vão me procurar? Eduardo assentiu gravemente. Eles investiram muito dinheiro. Não vão desistir facilmente. Mateus sentiu um frio na espinha. Não bastava ter descoberto que os pais venderam a irmã. Agora descobria que ela ainda estava em perigo, que as pessoas que a maltrataram podiam vir atrás dela a qualquer momento. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Não ia deixar ninguém machucar Sofia nunca mais. Nem os compradores, nem os próprios pais. Sofia se sentou no chão da sala, encostando as costas na parede. Era como se estar de pé fosse pesado demais depois de tudo que tinha falado. Mateus se sentou ao lado dela, determinado a não sair dali até saber toda a verdade. Conta tudo, Sofia, ele disse segurando a mão dela. Eu quero saber o que fizeram com você. Márcia tentou interromper. Mateus, talvez seja melhor não. Cala a boca! Mateus gritou para a mãe, surpreendendo todo mundo na sala. Ele nunca tinha gritado com os pais antes. Nunca tinha desrespeitado ninguém. Mas agora estava sentindo uma raiva que não conhecia. Você não tem direito de falar nada. Vocês perderam esse direito quando venderam minha irmã. E Sofia apertou a mão dele, agradecida por ter alguém do lado dela pela primeira vez em anos. O casal que me comprou se chamava Nelson e Vera. Eles moravam numa casa pequena na periferia, longe de tudo. Ela parou,
Respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver os piores momentos da vida. No primeiro dia, Vera me deu roupas velhas e disse que eu tinha que esquecer minha vida anterior. Disse que agora eu era filha deles e tinha que obedecer em tudo. Eduardo tentou se aproximar, mas Sofia fez um gesto para ele parar. Não chega perto de mim. Deixa eu terminar. Eles me acordavam às 5 da manhã todos os dias, me davam um pedaço de pão seco e me levavam para o centro da cidade. Vera me ensinava onde ficar, como chorar direito, que palavras usar para as pessoas sentirem pena e darem dinheiro. Ela e Mateus sentiu o estômago revirar. Eles te obrigavam a mentir para as pessoas? Todo dia. Eu tinha que dizer que meus pais tinham morrido, que estava com fome, que precisava de dinheiro para comprar remédio. Vera ficava escondida observando, para ter certeza que eu estava fazendo direito. A voz de Sofia tremeu, mas ela continuou. Se eu trouxesse menos de R$100 no final do dia, eles me batiam. Vera usava um cinto, Nelson usava as mãos. Eu ia dormir toda dolorida, chorando baixinho para eles não ouvirem. Márcia começou a chorar mais alto, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, Sofia, nós não sabíamos que ia ser assim. Vocês não quiseram saber, Sofia retrucou, a voz ficando mais dura. Vocês pegaram o dinheiro e pronto. O que acontecesse comigo depois não importava. Mateus estava tremendo de raiva. E quando você tentava fugir? Fugi pela primeira vez depois de 2 meses. Consegui chegar até a rodoviária, mas não tinha dinheiro para a passagem. Um policial me encontrou e me levou de volta para eles. Sofia limpou as lágrimas que escorriam. Nelson me trancou no porão por 1 semana. Só água e um pedaço de pão por dia. Eduardo se levantou da poltrona, claramente perturbado. Sofia, nós vamos dar um jeito de compensar tudo isso. Vamos processar esse casal. Vamos. Não dá para processar quem já morreu, papai. Sofia falou com uma calma assustadora. Como assim? Nelson teve um infarte há 6 meses. Vera bebeu tanto de desespero que morreu no mês passado. Foi quando consegui fugir definitivamente. Sofia olhou diretamente para Eduardo. Eles morreram pobres, bêbados e sozinhos. O dinheiro que vocês deram acabou faz tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Mateus tentava processar que sua irmã tinha vivido 5 anos no inferno, enquanto ele crescia numa casa de luxo, sem saber de nada. Como você descobriu nosso endereço? Perguntou o menino. Vera guardava os documentos da compra numa caixa embaixo da cama. Depois que ela morreu, eu procurei por qualquer coisa que me levasse de volta para vocês. Sofia sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Encontrei um papel com o endereço da nossa casa e o nome completo dos nossos pais. Márcia se aproximou devagar, como se Sofia fosse um animal ferido que podia sair correndo a qualquer momento. Filha, como você chegou até aqui? É longe da periferia. Caminhei 3 dias. Dormi debaixo de marquises, pedi comida quando a fome ficou insuportável. Mas eu sabia que ia conseguir, porque tinha uma razão para chegar aqui. Eduardo balançou a cabeça, claramente se sentindo culpado. Sofia, nós vamos fazer o que for preciso para compensar esses anos perdidos. Você vai ter tudo o que quiser, vai estudar na melhor escola, vai... Não, Sofia interrompeu, levantando do chão. Vocês não entenderam nada. Ela caminhou até a janela e olhou para o jardim da casa, para a piscina, para o playground que um dia foi dela. Eu não quero o dinheiro de vocês. Não quero suas coisas caras. Quero apenas uma coisa. O quê? Márcia perguntou esperançosa. Quero que vocês digam a verdade para todo mundo. Quero que contem para os amigos de vocês, para os vizinhos, para a família toda o que fizeram comigo. Eduardo ficou branco. Sofia, você não entende? Se isso vazar, nossa reputação, nossos negócios... Ah, agora vocês se preocupam com alguma coisa além de dinheiro? Sofia riu, mas foi um riso sem alegria. Durante 5 anos, a única coisa que me manteve viva foi a esperança de voltar para casa. De abraçar vocês de novo, de brincar com o Teteu, de ser uma família normal. Ela se virou para encarar os pais. Mas agora eu vejo que vocês continuam sendo as mesmas pessoas que me venderam. Ainda pensam primeiro no dinheiro, na reputação, em como as coisas vão afetar vocês. Márcia se aproximou mais, tentando tocar no rosto de Sofia. Filha, por favor, nós erramos muito,
Mas podemos recomeçar. Podemos ser uma família de novo. Sofia se afastou do toque. Uma família de verdade não vende os filhos, mamãe. Uma família de verdade não finge que um filho morreu para proteger segredos. Eduardo tirou a carteira do bolso com as mãos tremendo. Sofia, olha, posso te dar todo o dinheiro que você quiser. Podemos abrir uma conta no seu nome. Você nunca mais vai precisar de nada. Vocês ainda não entenderam, Sofia respondeu, a voz ficando mais alta. Vocês me venderam como se eu fosse um objeto, como se eu não tivesse sentimentos, como se não fosse gente, e agora querem me comprar de volta? Mateus se levantou e foi ficar ao lado da irmã. Sofia tem razão. Vocês só sabem resolver as coisas com dinheiro. Mas tem coisas que dinheiro não compra. Eduardo guardou a carteira claramente desesperado. Então o que vocês querem que a gente faça? Quero que assumam o que fizeram, Sofia disse, cruzando os braços. Quero que todo mundo saiba que tipo de pessoas vocês são. Quero que sintam a mesma vergonha que eu senti quando tinha que mentir na rua todos os dias. Márcia começou a tremer. Sofia, se fizermos isso vamos perder tudo. A empresa, a casa, os amigos. Vamos ficar sem nada. Igual vocês me deixaram, Sofia respondeu sem hesitar. Mateus olhou para os pais com uma determinação que nem ele sabia que tinha. Vocês vão fazer o que a Sofia quer, ou eu mesmo conto para todo mundo. Mateus, você não entende as consequências. Eduardo tentou argumentar. Entendo sim. A consequência é que finalmente vamos ser uma família honesta. Mateus segurou a mão de Sofia. E se vocês não toparem, eu vou embora com ela. A gente se vira sozinho. Sofia olhou para Mateus com admiração. Em 5 anos sozinha, ninguém nunca tinha ficado do lado dela assim. Ter o irmão de volta era mais do que tinha sonhado. Vocês têm até amanhã para decidir, murmurou para os pais. Ou contam a verdade para todo mundo, ou a gente vai embora desta casa para sempre. Eduardo e Márcia se entreolharam, sabendo que tinham perdido o controle da situação completamente. A filha que tinham vendido tinha voltado, e agora eram eles que estavam encurralados. Naquela noite, Sofia dormiu no antigo quarto dela pela primeira vez em 5 anos. Mateus tinha insistido que ela ficasse lá, mesmo com os pais resistindo. O quarto estava exatamente igual a quando ela tinha 3 anos. Papel de parede cor-de-rosa com borboletas, cama pequena com dossel, prateleiras cheias de brinquedos que ninguém nunca mexeu. Sofia se sentou na cama e pegou um ursinho de pelúcia que estava em cima do travesseiro. Era o Senhor Fofinho, seu brinquedo favorito quando pequena. Ela o abraçou forte, sentindo o cheiro familiar que ainda permanecia no tecido. Eu prometi que ia voltar para você. Ela sussurrou para o ursinho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mateus ficou na porta observando, o coração apertado. Sua irmã parecia tão pequena naquele quarto, tão frágil depois de tudo que tinha vivido. Ele entrou e se sentou na beirada da cama. Sofia, você tem certeza que quer que eles contem a verdade para todo mundo? Vai ser muito difícil para a gente também. Sofia olhou para ele com uma determinação que impressionava para uma criança de 8 anos. Teteu, durante 5 anos eu tive que mentir todos os dias para sobreviver. Tive que fingir ser órfã, fingir que estava doente, fingir que precisava de remédio. Estou cansada de mentiras. Mas e se eles não toparem? E se resolverem mandar você embora de novo? Aí a gente foge juntos. Eu sei como sobreviver na rua. Posso te ensinar. Sofia segurou a mão do irmão. Prefiro passar fome com você do que viver numa casa cheia de mentiras. Mateus assentiu, admirando a coragem da irmã. Eles conversaram até tarde. Sofia contando mais detalhes dos anos que passou longe. Mateus falando sobre como foi crescer, acreditando que ela estava morta. No dia seguinte, Mateus acordou cedo e desceu para a cozinha. Os pais estavam lá, sussurrando baixinho, mas pararam de falar quando o viram. Bom dia, Mateus disse, percebendo o clima tenso. Bom dia, filho, Márcia respondeu, forçando um sorriso. A Sofia ainda está dormindo? Tá. Por quê? Eduardo e Márcia trocaram um olhar que Mateus não gostou nada. Por nada, filho. Vai tomar café. Mateus comeu em silêncio, mas ficou prestando atenção nas conversas dos pais. Eles falavam baixo demais para ele entender direito, mas algumas palavras chegavam até ele. Problema, solução, longe daqui. Depois do café,
Mateus subiu para acordar Sofia. Ela estava sentada na janela, olhando para o jardim. Sonhei com esse lugar tantas vezes, ela disse sem se virar. Sonhava que estava brincando aqui no jardim com você, que tudo era como antes. Pode ser de novo, Sofia. A gente só precisa que eles aceitem falar a verdade. Sofia se virou para ele, mas a expressão não era de esperança. Teteu, eles não vão aceitar. Conheço nossos pais. Eles preferem morrer a passar vergonha. Como se tivesse ouvido a conversa, Eduardo apareceu na porta do quarto. Sofia, Mateus, precisamos conversar. Eles desceram para a sala, onde Márcia estava andando de um lado para o outro, claramente nervosa. Eduardo se posicionou de pé, como se estivesse numa reunião de negócios. Sofia, filha, nós pensamos muito sobre sua proposta. Eduardo começou. E chegamos à conclusão que não é viável. Como não é viável? Ele quis saber, já irritado. Se contarmos a verdade, vamos perder tudo. A empresa vai à falência, vamos ficar sem casa, vocês dois vão ter que estudar em escola pública. Não vamos poder dar a vida boa que vocês merecem. Sofia riu de forma amarga. Vida boa? Pai, eu vivi 5 anos na pior vida possível enquanto vocês tinham vida boa com o dinheiro da minha venda. Márcia se aproximou, tentando soar carinhosa. Sofia, querida, nós temos uma proposta melhor. Que tal se mandássemos você para estudar numa escola interna bem longe daqui? Um colégio caro, de qualidade, onde você vai ter tudo o que precisa. O sangue de Mateus gelou. Vocês querem mandar ela embora de novo? Não é mandar embora. Eduardo se defendeu. É dar uma oportunidade melhor para ela, longe das memórias ruins, longe de todo esse passado doloroso. Sofia se levantou da cadeira, tremendo de raiva. Vocês estão tentando me vender de novo, só que agora com palavras bonitas. Não é isso, filha. É só até as coisas se acalmarem. Até encontrarmos uma forma de resolver tudo sem prejudicar ninguém. Prejudicar ninguém? Sofia gritou. E eu? Não consta como ninguém? Mateus se colocou na frente da irmã. Sofia não vai a lugar nenhum. Ela fica aqui, com a gente, como uma família normal. Eduardo suspirou, perdendo a paciência. Mateus, você é uma criança. Não entende como o mundo funciona. Tem coisas que são mais complicadas do que parecem. Entendo que vocês são capazes de vender um filho e depois querer mandar embora de novo quando ele volta. Márcia começou a chorar. Mateus, por favor. Nós estamos tentando proteger todos vocês. Se essa história vazar, vão julgar vocês também. Vão dizer que são filhos de pessoas cruéis. Somos mesmo, Mateus disse sem hesitar. Mas pelo menos vamos ser honestos. Eduardo bateu o punho na mesa. Chega! Sofia vai para o colégio interno e pronto. Não há discussão. Não vou, Sofia disse cruzando os braços. E se tentarem me forçar, eu fujo e conto tudo para a primeira pessoa que encontrar na rua. Você não tem escolha, Sofia. Ainda é menor de idade. Nós somos seus responsáveis legais. Sofia riu novamente, daquele jeito sem alegria que partia o coração. Responsáveis legais? Vocês perderam esse direito quando me venderam. Mateus teve uma ideia súbita. E o vovô, o pai do papai? Ele nunca vem aqui, nunca falam dele. Por quê? Eduardo ficou desconfortável. Seu avô é complicado. Vocês não precisam se preocupar com ele. Mas ele existe, não é? Ele sabe da Sofia? O silêncio dos pais foi revelador. Mateus percebeu que havia algo importante sendo escondido sobre o avô. Ele tentou impedir vocês de venderem a Sofia, não foi? Mateus perguntou, como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. Márcia cobriu o rosto com as mãos. Mateus, não mexe nisso. Foi por isso que vocês cortaram relação com ele? Porque ele quis proteger minha irmã? Eduardo se sentou pesadamente, vencido. Seu avô disse que se vendêssemos Sofia, ele nunca mais falaria conosco. Disse que íamos nos arrepender pelo resto da vida. Sofia olhou para Mateus com esperança pela primeira vez desde que voltou. Temos que encontrar ele, Teteu. Ele é a única pessoa da família que tentou me proteger. Não sabemos nem onde ele mora, Mateus disse. Eu sei, Eduardo murmurou. Ele mora numa casa simples no bairro da Vila Real. Mas Mateus, ele está velho, doente, vive sozinho, mal tem dinheiro para se sustentar. Por que vocês não ajudam ele? Mateus perguntou. Porque ele não aceita nossa ajuda.
Diz que não quer dinheiro sujo. Sofia e Mateus se entreolharam, chegando à mesma conclusão. O avô era a única pessoa que poderia ajudá-los. A única que tinha tentado fazer a coisa certa 5 anos atrás. Nós vamos procurar ele, a menina falou. Hoje mesmo. Eduardo se levantou rapidamente. Vocês não vão sair desta casa. Já decidimos. Sofia vai para o colégio interno amanhã cedo. Então a gente foge hoje à noite. Mateus disse com determinação que surpreendeu até ele mesmo. Márcia olhou para os 2 filhos, vendo que tinha perdido completamente o controle da situação. Eduardo, faz alguma coisa. Eles não podem fugir. Não vão fugir porque não vão sair deste quarto até amanhã, Eduardo disse, chamando a empregada. Dona Carmen, leve as crianças para o quarto e tranque a porta. Elas só saem amanhã cedo. Mas Sofia e Mateus já estavam correndo. Conheciam a casa melhor que ninguém. Sabiam todas as saídas, todos os esconderijos. Em segundos, tinham desaparecido escada acima, deixando os pais gritando seus nomes pelos corredores. Escondidos no sótão da casa, os irmãos planejavam a fuga. Sofia havia se tornado uma especialista em escapar de lugares, e Mateus conhecia todos os segredos da casa. A gente sai pela janela do seu quarto, desce pela árvore e pula o muro, Sofia sussurrou. Depois caminhamos até a casa do vovô. E se ele não quiser nos ajudar? Vai querer. Pessoas que defendem crianças não mudam de ideia. Sofia segurou a mão do irmão. Confia em mim, Teteu. Agora somos só nós 2 contra o mundo. Mas enquanto os pais procuravam por eles na casa, Sofia e Mateus se preparavam para a fuga que mudaria suas vidas para sempre. Às 2 da madrugada, Sofia e Mateus desceram pela árvore do quintal como ninjas silenciosos. A lua estava cheia, iluminando o caminho, mas também tornando mais fácil serem vistos. Sofia se movia com a agilidade de quem tinha fugido muitas vezes antes. Mateus tentava acompanhar o ritmo da irmã. Por aqui, Sofia sussurrou, indicando uma parte do muro onde a era crescia densa. É mais fácil de escalar. Eles pularam o muro e começaram a caminhar pelas ruas desertas do bairro Nobre. Mateus nunca tinha saído de casa sozinho de madrugada. Estava nervoso com cada barulho, cada sombra que se movia. Relaxa, Teteu. De noite é mais seguro, menos gente para nos ver, disse ela, segurando firme a mão dele. Você tem certeza que sabe onde é a Vila Real? Sei sim. Quando morava com Nelson e Vera, passei por lá várias vezes pedindo esmola. É longe, mas a gente consegue chegar caminhando. Eles andaram por quase 2 horas, saindo do bairro rico e entrando em áreas mais simples da cidade. Sofia conhecia atalhos que Mateus nem imaginava que existiam, becos e passagens que ela tinha usado durante suas fugas anteriores. Ali, Sofia apontou para uma rua estreita com casas pequenas e simples. É aqui a Vila Real. Eduardo tinha dado o endereço durante a discussão na sala, e Mateus tinha decorado. Rua das Flores, número 47. Eles caminharam devagar, procurando pelos números nas casas mal iluminadas. Achei, Mateus disse, parando em frente a uma casinha pequena, com jardim descuidado e tinta descascando das paredes. A casa estava escura, mas havia luz acesa numa janela lateral. Sofia se aproximou da janela e espiou por uma fresta da cortina. Um homem idoso estava sentado numa poltrona velha, lendo um livro à luz de uma luminária pequena. É ele, Sofia sussurrou, reconhecendo o rosto do avô, mesmo mais velho e mais magro do que lembrava. Mateus bateu suavemente na porta, com medo de assustar o idoso. Passos lentos se aproximaram e a voz cansada do avô veio de dentro. Quem é a essa hora? Vovô, sou eu, Mateus, seu neto. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então a porta se abriu devagar, revelando um homem de cabelos brancos, olhos fundos e roupas simples. Quando viu Mateus, seu rosto se iluminou, mas quando olhou para Sofia, ele cambaleou como se tivesse levado um soco. Meu Deus do céu! Ele sussurrou, segurando no batente da porta. Sofia? Minha menina? É você mesmo? Sofia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Oi, vovô. O velho se ajoelhou ali mesmo na soleira da porta e puxou Sofia para um abraço apertado, chorando como uma criança. Eu sabia. Eu sempre soube que eles mentiram. Minha menina,
minha netinha querida. Eles entraram na casa pequena e simples. Era um contraste gritante com a mansão dos pais. Móveis velhos, paredes com infiltração, uma única televisão pequena numa estante improvisada. Mas havia amor naquele lugar, algo que Sofia não sentia há anos. Vovô, como você sabia que eles mentiram? Mateus perguntou, ainda impressionado com a reação do avô. O idoso, que se chamava João, enxugou as lágrimas e olhou para os netos com uma mistura de alegria e tristeza. Porque eu conhecia meu filho, Mateus. Conhecia o caráter dele. Quando veio me contar que Sofia tinha morrido num acidente, eu vi nos olhos dele que estava mentindo. Sofia se aninhou no colo do avô, como se fosse uma criança pequena de novo. O senhor tentou me procurar, vovô? Tentei sim, minha filha. Vendi tudo que tinha de valor, contratei detetive particular, percorri orfanatos, abrigos, qualquer lugar onde uma criança abandonada pudesse estar. João se levantou e foi até um armário velho, tirando de lá uma caixa de sapatos cheia de papéis. Olhem isso. 5 anos de busca. 5 anos tentando encontrar você. A caixa estava cheia de fotos de Sofia, cópias de documentos, endereços de instituições visitadas, números de telefone de pessoas que poderiam ter informações. Era claro que o avô nunca tinha desistido. Gastei todas as minhas economias, vendi a casa boa que tinha, vim morar aqui neste lugar simples. Mas não me arrependo de nada, João disse, acariciando o cabelo de Sofia. Sabia que um dia você ia voltar. Mateus olhava admirado para o avô. Por que meus pais cortaram relação com o senhor? Porque eu ameacei contar a verdade para as autoridades. Ameacei expor o que eles fizeram com Sofia. João suspirou pesadamente. Mas não tinha provas concretas. Era só minha palavra contra a deles. Sofia levantou a cabeça do colo do avô. Eles venderam ele por causa de dívidas da empresa, vovô. Precisavam de dinheiro para não perder tudo. Eu ofereci meu dinheiro para ajudar, João disse, a voz carregada de mágoa. Disse que venderia minha casa, que daria tudo o que tinha para salvar a empresa, mas seu pai recusou. Disse que não queria minha ajuda. Por quê? Porque a quantia que o casal ofereceu por Sofia era muito maior do que eu poderia dar. E era mais fácil se livrar de um problema e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. As palavras do avô doeram fundo no coração de Mateus. Era difícil aceitar que os pais viam Sofia como um problema a ser resolvido. Vovô, eles querem mandar ela para um colégio interno. Querem que ela desapareça de novo, Mateus contou. João se levantou rapidamente, mais ágil do que parecia. Isso não vai acontecer. Nunca mais. Ele foi até uma gaveta e tirou de lá um gravador antigo. Vocês sabem o que é isso? Um gravador, Sofia respondeu. Isso mesmo. E aqui dentro tem a confissão completa dos seus pais sobre a venda. Eduardo bebeu demais numa festa de família, antes de me expulsarem da vida dele, e contou tudo. Gravei a conversa inteira. Mateus arregalou os olhos. O senhor tem prova do que eles fizeram? Tenho sim. 5 anos esperando o momento certo de usar. João apertou o play do gravador e a voz de Eduardo, embriagado, ecoou pela sala pequena. Pai, nós não tivemos escolha. Era Sofia ou perder tudo. Aquele casal ofereceu uma fortuna por ela. Uma fortuna. Disseram que iam cuidar bem, que ela ia ser feliz. Foi a decisão mais difícil da nossa vida. Mas foi a única saída. A voz de João, mais jovem, respondia. Eduardo, você vendeu sua própria filha. Como consegue viver com isso? Inventamos que ela morreu porque era mais fácil assim. Todo mundo sente pena de pais que perderam um filho. Ninguém julga. E Sofia era muito pequena. Não ia sentir falta da gente por muito tempo. Sofia começou a chorar ao ouvir as palavras cruéis do pai. Mateus a puxou para perto, protegendo-a. João desligou o gravador. Guardei isso esperando você voltar, Sofia. Sabia que um dia ia precisar dessa prova. Nesse momento, o celular que Eduardo tinha dado para Mateus tocou. Era quase 5 da manhã. Mateus atendeu receoso. Mateus, onde vocês estão? A voz desesperada de Márcia gritava do outro lado. Vocês não podem fazer isso conosco. A gente tá bem, mãe. Estamos num lugar seguro. Filho, volta para casa agora. Traz a Sofia e vamos resolver tudo conversando. Mateus olhou para Sofia e para o avô, que fez sinal para ele desligar. Não, mãe.
A gente só volta se vocês prometerem contar a verdade para todo mundo. Mateus, não me obriga a chamar a polícia. Pode chamar. A gente tem provas do que vocês fizeram. Eduardo tomou o telefone da esposa. Mateus, você tem 10 minutos para voltar para casa com sua irmã, ou vou dizer para a polícia que ela te sequestrou. A linha ficou muda. João olhou para os netos com preocupação. Eles vão inventar que Sofia me sequestrou? Mateus perguntou incrédulo. Vão sim, João respondeu. Seu pai é capaz de qualquer coisa para proteger a reputação dele. Sofia se levantou, determinada. Então vamos usar a gravação antes que eles mintam para a polícia. Como? João sorriu pela primeira vez desde que os netos chegaram. Conheço um jornalista honesto que sempre quis uma história como essa. Que tal darmos para ele a exclusiva? Do lado de fora, o som de sirene se aproximava. Eduardo tinha cumprido a ameaça e chamado a polícia. Mas agora Sofia tinha uma família de verdade lutando por ela, e uma prova que podia mudar tudo. A guerra estava apenas começando. As sirenes pararam em frente à casa do avô João. 3 viaturas policiais, uma ambulância e um carro preto que Mateus reconheceu imediatamente. Era o carro dos pais. Eduardo e Márcia desceram apressados. Ela chorando dramaticamente, ele com cara de preocupação fingida. Ali! Eles estão ali dentro! Márcia gritou apontando para a casa. Minha filha foi sequestrada! João abriu a porta antes mesmo da polícia bater. Era um homem íntegro. Não tinha medo de autoridade quando estava do lado certo da história. Bom dia, oficiais, ele disse calmamente. Imagino que estejam procurando meus netos. O sargento Ribeiro, um homem de meia idade com bigode grisalho, olhou para João com estranheza. O senhor é quem? João Santos, avô das crianças, e pai do homem que está mentindo para vocês ali. Eduardo se aproximou rapidamente. Pai, não complique as coisas. Essas crianças fugiram de casa. Estamos preocupados. Preocupados? João riu de forma amarga. Eduardo, você não se preocupou com Sofia nos últimos 5 anos. Por que começaria agora? O sargento franziu a testa. Que história é essa de 5 anos? O senhor Eduardo disse que a menina sequestrou o filho dele ontem. Sofia apareceu na porta segurando a mão de Mateus. Quando Márcia a viu, fingiu um desespero teatral. Sofia! Minha filha! Graças a Deus você está bem! Ela correu na direção de Sofia, mas a menina se escondeu atrás do avô. Não chega perto de mim, Sofia disse, a voz firme apesar do medo. Eduardo se dirigiu ao sargento. Oficial, como podem ver, minha filha está claramente traumatizada. Ela fugiu de casa com meu filho e nós estamos muito preocupados. Mentira! Sofia gritou, saindo de trás do avô. Eles estão mentindo para todo mundo. O sargento olhou confuso entre a família. Menina, calma, vamos esclarecer isso. Você fugiu de casa? Fugi porque eles queriam me mandar embora de novo, igual fizeram há 5 anos quando me venderam. Um murmúrio percorreu os policiais presentes. Eduardo ficou vermelho. Oficial, minha filha tem problemas mentais. Às vezes inventa histórias mirabolantes. Estamos tentando conseguir tratamento adequado para ela. Problemas mentais? João se adiantou indignado. A única coisa mental aqui é a crueldade de vocês. O sargento estava começando a perceber que havia algo muito errado naquela situação. Vamos com calma. Senhor Eduardo, o senhor disse que a menina sequestrou seu filho, mas pelo que estou vendo, eles fugiram juntos. É porque ela manipulou ele, Márcia interferiu. Sofia sempre foi uma criança difícil, problemática. Consegue convencer Mateus de qualquer coisa. Mateus se colocou na frente da irmã. Ninguém me manipulou. Eu fugi porque descobri que meus pais venderam minha irmã quando ela tinha 3 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os policiais se entreolharam, claramente surpresos com a acusação. Isso é uma acusação muito grave, menino, o sargento disse. E é verdade, João interferiu. Tenho provas. Eduardo tentou interromper. Pai, o senhor está senil, não sabe o que está falando. Senil? João riu. Então explica isso aqui. Ele tirou o gravador do bolso e apertou o play. A voz embriagada de Eduardo ecoou na rua silenciosa, confessando em detalhes como vendeu Sofia para um casal que ofereceu uma quantia alta, como inventaram que ela tinha morrido para evitar perguntas.
A expressão de Eduardo mudou do fingimento para o pânico puro. Márcia ficou branca como papel. Essa gravação foi feita sem meu consentimento, Eduardo gaguejou. Não tem valor legal. Tem sim, o sargento respondeu pegando o gravador. Principalmente quando corrobora com outros indícios. Uma policial feminina se ajoelhou na altura de Sofia. Querida, você pode me contar o que aconteceu? Sem pressa, sem medo. Sofia respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre Nelson e Vera, sobre os anos mendigando, sobre os maus tratos, sobre como conseguiu voltar para casa apenas para descobrir que os pais queriam mandá-la embora novamente. A cada palavra, a expressão dos policiais ficava mais séria. O sargento começou a fazer anotações detalhadas. Vocês têm o nome desse casal que comprou a menina? Ele perguntou. Nelson e Vera Ferreira. Sofia respondeu. Eles morreram há poucos meses. O sargento se comunicou pelo rádio, pedindo para verificarem os registros de Nelson e Vera. A resposta veio rápida. O casal tinha histórico de exploração infantil e estava sendo investigado por tráfico de menores. Eduardo começou a suar frio. Oficial, nós não sabíamos do histórico deles. Fomos enganados também. Enganados? Sofia se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Vocês não fizeram nenhuma pergunta. Só queriam o dinheiro. Mateus segurou a mão da irmã. Sargento, meus pais ontem mesmo tentaram mandar Sofia para um colégio interno para se livrar dela de novo. É verdade, João confirmou. Eles disseram que ia ser temporário, mas conhecendo meu filho, seria para sempre. Márcia tentou uma última cartada. Sofia, filha, nós só queremos o melhor para você. Tudo que fizemos foi pensando no seu bem-estar. Sofia olhou para ela com uma expressão que misturava dor e nojo. Meu bem-estar? Mamãe, vocês me venderam como se eu fosse um objeto. Deixaram pessoas me baterem, me obrigarem a mendigar, me machucarem todos os dias, e quando consegui voltar para casa, vocês quiseram me mandar embora de novo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, mas sua voz não tremeu. Vocês nunca me amaram. Eu era só um estorvo que vocês quiseram eliminar. O sargento fechou o bloco de anotações. Senhor Eduardo, senhora Márcia, vocês estão presos por abandono de incapaz, exposição de menor ao perigo e suspeita de participação em tráfico de menores. Eduardo tentou correr, mas foi contido rapidamente pelos policiais. Márcia desmaiou quando ouviu a palavra presos. Não podem fazer isso conosco, Eduardo gritou enquanto era algemado. Somos pessoas respeitáveis. Temos advogados. Vocês vão se arrepender. Sofia assistiu aos pais sendo presos com uma mistura de alívio e tristeza. Era justiça, mas ainda eram seus pais. Por um momento ela sentiu pena deles. Mateus abraçou a irmã forte. Acabou, Sofia. Eles nunca mais vão machucar você. Mas Sofia estava tremendo. Toda a adrenalina e coragem dos últimos dias, finalmente dando lugar ao cansaço e trauma acumulados. Ela desabou nos braços do irmão, chorando convulsivamente. Eu só queria que eles me amassem, ela soluçou. Era só isso que eu queria. A policial feminina se aproximou. Querida, vocês vão ficar com seu avô enquanto a gente resolve tudo, tá bem? João se ajoelhou e abraçou os dois netos. Vocês vão morar comigo agora, para sempre. E eu prometo que nunca mais ninguém vai separar vocês. Enquanto as viaturas se afastavam levando Eduardo e Márcia, Sofia olhou para a casa simples do avô. Não era uma mansão, não tinha luxo nem dinheiro, mas tinha algo que ela nunca teve na casa dos pais. Amor verdadeiro. Vovô, ela sussurrou. Posso chamar o senhor de pai? João chorou como criança. Pode sim, minha filha. Pode sim. E pela primeira vez em 5 anos, Sofia sorriu de verdade. O pesadelo havia acabado. A família que ela procurava não eram os pais que a venderam, mas o avô que nunca desistiu de procurá-la e o irmão que escolheu ficar do lado dela. Finalmente, ela estava em casa. 2 anos depois, Sofia estava de pé no palco da escola municipal, segurando um microfone com as mãos trêmulas. Na plateia, centenas de pessoas a observavam. Pais, professores, autoridades locais e jornalistas. Era o evento de formatura da 5ª série. E Sofia havia sido escolhida para fazer o discurso de despedida como melhor aluna da turma. Meu nome é Sofia Santos, ela começou, a voz mais firme do que esperava.
E eu quero contar para vocês como descobri que família de verdade não é quem nos dá a vida, mas quem escolhe ficar do nosso lado quando a vida fica difícil. Na primeira fileira, João secava lágrimas de orgulho discretamente. Aos lados dele, Mateus sorria radiante, usando o uniforme da escola particular onde estudava com bolsa integral que conseguira por mérito próprio. A vida dos três tinha mudado completamente desde aquela manhã quando Eduardo e Márcia foram presos. Os primeiros meses foram difíceis. Sofia precisou de acompanhamento psicológico intensivo, pesadelos eram frequentes, e ela tinha crises de pânico sempre que alguém mencionava a possibilidade de mudança. Mas João se mostrou o avô que eles sempre mereceram ter. Vendeu os poucos bens que restavam para pagar o tratamento de Sofia, trabalhou como vigia noturno para sustentar a casa pequena e nunca reclamou da nova vida que escolheu abraçar. Quando voltei para casa depois de 5 anos, eu achava que tinha perdido tudo. Sofia continuou o discurso. Mas descobri que o que importa de verdade nunca pode ser vendido ou comprado. O que importa mora no coração das pessoas que nos amam. O caso dos irmãos Santos tinha virado notícia nacional. Eduardo e Márcia foram condenados a 8 anos de prisão por abandono de incapaz e participação em esquema de exploração infantil. A empresa deles faliu, a mansão foi leiloada para pagar as indenizações e eles se tornaram exemplos de como a ganância pode destruir uma família. Mas a história também trouxe coisas boas. Doações chegaram de todo o país para ajudar João a cuidar dos netos. Uma construtora ofereceu reformar a casa pequena gratuitamente. Sofia e Mateus ganharam bolsas integrais em escolas particulares. O mais importante, ganharam uma família que funcionava de verdade. Meu irmão Mateus me ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo com medo, Sofia disse, olhando diretamente para ele. Ele tinha 10 anos quando decidiu que não ia me deixar sozinha nunca mais. E cumpriu a promessa. Mateus enxugou os olhos, lembrando de todas as noites que Sofia acordava gritando com pesadelos, e ele corria para o quarto dela. Lembrou das vezes que ela entrava em pânico, achando que João ia mandá-la embora, e ele ficava horas conversando com ela até ela se acalmar. O relacionamento entre os irmãos tinha se tornado ainda mais forte do que quando eram pequenos. Sofia era extremamente protetora com Mateus, e ele a defendia de qualquer pessoa que tentasse julgá-la pelo passado. Eram uma dupla inseparável. Meu avô, que hoje eu chamo de pai, me ensinou que amor de verdade é sacrifício, Sofia continuou. Ele abriu mão da vida confortável que tinha para nos dar um lar. Nunca nos fez sentir que éramos um peso ou um problema. João chorava abertamente agora. Aquele homem de 70 anos havia encontrado um propósito novo na vida cuidando dos netos. A casa pequena estava sempre cheia de riso, de conversa, de vida. Era pobre em dinheiro, mas rica em amor. Sofia havia se revelado uma aluna brilhante. As dificuldades que enfrentou a tornaram mais madura e determinada que outras crianças da idade. Ela estudava com uma dedicação impressionante, como se quisesse compensar os anos perdidos. Os professores diziam que nunca tinham visto uma criança tão focada. Algumas pessoas me perguntam se tenho raiva dos meus pais biológicos, disse Sofia, a voz ficando mais séria. A resposta é, não tenho mais. Raiva é um peso muito grande para carregar. Prefiro usar minha energia para construir algo melhor. Na plateia, a assistente social que acompanhava o caso sorriu. Sofia tinha evoluído de uma criança traumatizada e desconfiada para uma adolescente confiante e articulada. O trabalho psicológico tinha dado resultados excepcionais. Eu aprendi que perdoar não significa aceitar o que fizeram comigo, Sofia continuou. Significa escolher não deixar que a maldade dos outros destrua minha capacidade de ser feliz. Eduardo e Márcia nunca tentaram entrar em contato com os filhos. Da prisão, apenas mandaram uma carta pedindo perdão, que Sofia leu e guardou numa gaveta. Ela disse que talvez um dia respondesse, mas que ainda não estava pronta. Mateus tinha mudado muito também. O menino mimado e protegido se tornou maduro e responsável. Ajudava o avô com as tarefas de casa, cuidava de Sofia quando ela precisava. E estudava com dedicação para conseguir uma carreira que permitisse ajudar outras crianças no futuro. Hoje eu termino mais uma etapa da minha vida, disse a menina, chegando ao final do discurso.
E quero dedicar minha formatura para todas as crianças que estão sofrendo em silêncio, que acham que não tem saída, que perderam a esperança. Ela respirou fundo antes das palavras finais. Quero dizer para vocês, nunca desistam. Sempre existe alguém disposto a lutar por vocês. Às vezes essa pessoa está mais perto do que imaginam. E às vezes, como no meu caso, vocês vão descobrir que a família que procuram não é a que nasceram, mas a que escolhem construir. A plateia se levantou em aplausos emocionados. Sofia desceu do palco e correu para abraçar João e Mateus. Os três se abraçaram forte, uma família pequena, mas completa. Depois da cerimônia, enquanto caminhavam para casa pelas ruas da Vila Real, Sofia parou em frente a uma banca de jornal. Na primeira página estava uma matéria sobre crianças desaparecidas. Vovô, quando eu crescer, quero trabalhar ajudando crianças como eu, ela disse. Quero que nenhuma criança passe pelo que eu passei. João sorriu, colocando a mão no ombro da neta. Você vai conseguir, minha filha. Você tem força para mudar o mundo. A gente vai conseguir, Mateus corrigiu. Somos uma equipe, lembra? Sofia sorriu, aquele sorriso genuíno que tinha levado meses para voltar ao rosto dela. É verdade, somos uma equipe. Eles chegaram em casa quando o sol estava se pondo. A casa pequena com jardim de flores que João tinha plantado com a ajuda dos netos. Na varanda, 3 cadeiras de balanço onde costumavam sentar para conversar no final do dia. Sofia, João disse enquanto se acomodavam. Você sabe que eu te amo como filha, não é? Sei sim, pai. E o senhor sabe que mudou minha vida, não sabe? Nossa vida, Mateus acrescentou. Mudou a vida de todos nós. Eles ficaram ali balançando devagar, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Uma família que nasceu da dor, mas cresceu no amor. Uma família que provou que os laços verdadeiros não são de sangue, mas de escolha. Sofia olhou para o céu e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão, não pelo sofrimento que passou, mas pela força que encontrou para superá-lo. Não pelos pais que a venderam, mas pelo avô que a acolheu e pelo irmão que nunca a abandonou. Naquela noite, quando todos já dormiam, Sofia escreveu em seu diário: Hoje completei 10 anos. 5 anos perdida, 5 anos encontrada. Os próximos anos vão ser para ajudar outras crianças a se encontrarem também. Esta é minha promessa. E enquanto escrevia, ela sorriu, porque finalmente tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar, em casa, com sua verdadeira família, para sempre. Fim da história.